Então, sejam todos bem-vindos ao programa Carreira em Consultoria de RH. Hoje nós vamos falar do 3E, né? A gente vai falar de engajamento hoje. Então, o nosso tema é o que devemos cultivar e do que devemos nos libertar. É disso que a gente vai falar hoje. Acho que até casa muito linka muito, né, com o que nós estamos vivendo atualmente. Então, qual que é a ideia, né? Esse processo de cultivar, né, de se libertar de algumas coisas é muito difícil para a gente. No decorrer da nossa trajetória, nós constantemente cultivamos coisas, né? E dificilmente nós conseguimos nos libertar dessas coisas. Então, às vezes, coisas que não nos servem mais como processo de desenvolvimento, e aí acaba que a gente fica cultivando isso, né? E às vezes não sabe onde que trava algumas coisas na nossa trajetória profissional ali, não sabe como que isso está impactando a nossa vida, né? Mas assim, falar de engajamento é um tema muito profundo. Então, para quem ainda não se familiarizou muito bem como que a gente atua, né? Então, a gente tem aí uma metodologia, né? Nós somos psicólogos organizacionais, atuamos com consultoria em recursos humanos, e nós temos uma metodologia própria de atuação, né? Um método de trabalho, onde nós temos o 3A, né? O 3P, na verdade, o 3A e agora o 3E. Então, a gente fala sempre dessa forma, né? Então, posicionamento, postura, papel do psicólogo organizacional na consultoria, né? A parte de administração, né? A parte de análise, a parte de ação ali, no que se refere às metodologias, técnicas, às ferramentas de recursos humanos, né? Para a gente poder atuar enquanto consultor, a consultoria, e o indivíduo em si, né? Então, a gente fala do engajamento, da emoção e da evolução desse profissional, que na verdade é o que se refere à relação, então o engajamento, né, a relação do indivíduo com a carreira. Então, o tema engajamento, ele é muito profundo, porque ele é baseado mais na filosofia, né? Porque a gente está falando de indivíduo, de pessoas, a gente está falando de evolução. Então, a gente precisa entender, né? Conhecer a personalidade, a gente precisa passar por um processo de autoconhecimento, e na minha trajetória eu sempre investi muito no processo de autodesenvolvimento. É claro que nós nunca atingiremos aí, né, um marco de desenvolvimento pessoal, porque constantemente a gente vem se conhecendo, né, para o resto da vida. Mas o importante é quando você tem percepção sobre isso, né, quando você começa a ter consciência sobre a sua forma de ser no mundo, né, quando você começa a se compreender nesse processo, quando você percebe que como que alguns comportamentos seu impactam o outro, o que aquilo te causa, e se você já começa a ter essa percepção, já é meio caminho andado. Por quê? Porque o que acontece às vezes é de a gente viver no automático, né? Muitas pessoas vivem no automático e não se percebe diante das situações, né? Como elas reagem, qual é o impacto delas. Então, quando você começa a trabalhar um pouco mais esse processo de se conhecer, você sabe o profissional que você é, a potencialidade que você tem, aonde você se encontra e aonde você quer chegar, né? E isso não vai depender somente de conhecimento técnico, não somente de fazer pós-graduação, MBA e por aí vai, mas depende muito da relação você com você mesmo, né? Então, justamente nesse programa que nós discutimos aí as estratégias de como você pode iniciar na consultoria de RH, sendo você formado em psicologia, né, e querendo aí, tendo essa vontade de atuar enquanto psicólogo organizacional, que é o nosso foco aqui, né. Então,
Vamos aqui no nosso tema de hoje, que é sobre engajamento, e a gente vai falar aí dessa relação do indivíduo com a carreira. Como sempre, vou seguir um roteirinho aqui para ficar fácil eu não me perder, porque o tema engajamento, gente, ele é muito profundo, como eu mencionei para vocês, então a gente precisa ter um roteiro para não sair aí da rota, né? Senão a gente fica aqui 1 ou 2 horas conversando. Eu estou tomando um cafezinho aqui também, porque aqui em Goiânia está um tempinho bem chuvoso. Gente, o termo engajamento, ele possui características que são muito... que ultrapassam o âmbito, né, da nossa estrutura enquanto ser humano. É importante a gente sempre, eu gosto sempre de trazer, que enquanto psicóloga organizacional, né, psicóloga de formação, atuando com consultoria de RH, a gente vai buscando vários conhecimentos, né, no decorrer da nossa trajetória. A gente vai buscando conhecimento técnico, a gente vai se aperfeiçoando. No entanto, não existem verdades absolutas, né? Então, principalmente quando se trata de assuntos que são mais profundos, como que eu vou trazer aqui para vocês, que é sobre o engajamento, que tem uma pegada muito filosófica, porque se trata da evolução do indivíduo, né, para poder aí passar por esse processo de autoconhecimento. Então, o objetivo aqui é sempre trazer um pouco desse conhecimento adquirido para vocês, para ajudar aí no processo de tomada de decisão, de transformação da realidade em que vocês se encontram hoje, né? O nosso foco é falar com psicólogos, né? Por isso, então a gente às vezes até usa uma linguagem ou outra com foco na psicologia, mas eu acredito que essa parte de evolução, essa parte de engajamento, essa parte de emoção, serve aí para todos os profissionais, né? Então, a gente contribui também nesse sentido. Mas, assim, o engajamento, ele vai se afirmar como um valor moral, né? Ele vai, através de uma escolha, de uma tomada de consciência, das consequências e responsabilidades autênticas da nossa realidade. Então, o engajamento, ele não é simplesmente eu me engajo numa situação, né? Eu me engajo em pensar em algo, mas vai desde o seu pensamento, vai passar pela sua fala até a sua ação e, por fim, a mudança da realidade em que você se encontra. Então, quando eu falo engajamento, eu falo do meu modo de desvelar, ou seja, de expor a minha realidade atual. Entende? Então é como se eu estivesse tirando a venda dos meus olhos e estivesse me encontrando nesse processo. E ser psicólogo organizacional, atuando ali na consultoria, é uma das coisas que nós mais, hoje, né, a gente passou aí por vários contextos, né? Inicialmente a gente estava com uma pegada, agora a gente está com outra, porque nós, enquanto psicólogos que atuamos aí nas empresas, né, é muito mais simples para a gente, é muito mais simples a gente conseguir compreender essa natureza humana, né, para a gente conseguir fazer intervenções que sejam assertivas. Então, e é muito bonito também a forma de atuação, né, porque a preocupação, ela vai desde da pessoa, e por isso que a gente fala constantemente a importância de trabalhar com pessoas, de gostar de trabalhar com pessoas, até o resultado que essas pessoas podem trazer para a empresa, né? Porque, por fim, é uma coisa alimentando a outra, né, ali. Então, quando a gente fala no processo de engajamento, a gente está falando para o início ali da sua decisão de se tornar um psicólogo organizacional e atuar em consultoria. Então, esse processo de engajamento inicial para você falar, não, eu quero me tornar, e hoje a gente tem as nossas alunas, né, que, não, eu quero me tornar uma psicóloga organizacional, eu quero atuar com consultoria, isso vai depender muito da coragem de fazer de começar a atuar dessa forma, né? Eu até engasgada aqui. Mas o engajamento, ele precisa muito de coragem,
né? Então, a pessoa engajada, ela é corajosa, porque ela toma uma decisão, ela muda, ela tem intenção de mudar a realidade dela atual. Então, dentro de engajamento, a gente tem alguns pontos que são fundamentais, que é a liberdade, a fala e a consciência individual. Então, a liberdade aqui muito no sentido de necessidade de agir, né? Muito a liberdade que vai se manifestar absoluta e integralmente diante de uma tomada de consciência para uma mudança, né? A fala que ela vai agir, e aí vai dizer que toda a fala ela é intencional e a fala é um ato, né? Aquela coisa assim, eu geralmente trago que quando se aborda temas que são do 3E, né, que é esse processo assim do indivíduo, do processo evolutivo, do psicólogo organizacional, a gente fala de assuntos que já deixam de ser numa linha de superficialidade, né, do que porque hoje as palavras perderam muito o seu sentido, né, as palavras têm sempre um viés muito simples, né, e aqui em engajamento a gente fala de palavras com um contexto muito profundo. Então a fala dentro do engajamento é quando você fala, a partir do momento que você falou que quer se tornar, que quer mudar uma situação em que você se encontra, essa fala ela já tem um poder, ela já é totalmente intencional. E por isso que vai dizer que a fala é um ato. Então, a partir do momento que você fala, não, eu quero me tornar um psicólogo organizacional, você já está engajado nesse processo. Então, falar sobre algo, gente, é quando eu vou transcender a condição em que eu me encontro. Então, hoje quando nós nos formamos em psicologia, a gente não tem aquele entendimento, né, de geralmente aonde eu vou atuar, como que eu vou fazer, e aí você se encontra um pouco perdido aí na sua tomada de decisão, né, qual que é o rumo que você vai pegar. Eu conheço muitas pessoas que se sentem frustradas também, porque por várias situações, né? Então, assim, não consegue compreender, porque realmente, como a gente já fala aqui algumas vezes para vocês, a formação em psicologia aborda muito a atuação clínica, né? Muito a psicoterapia, então às vezes a pessoa que não se identificou muito com a situação, ela vai ficar meio assim, né, perdida, será que eu vou ter que fazer exatamente isso, né? Mas existem várias oportunidades de atuação, né? E aqui para a gente falar de psicologia organizacional é poder, como eu sempre falo, impactar o maior número de pessoas num curto espaço de tempo. Então você se encontra num ambiente e você se engaja naquilo, né? Você se engaja tanto para se tornar um profissional, um psicólogo organizacional, tanto para atuar na clínica, quanto também para fazer a diferença na vida de outras pessoas. Então, é claro que a gente não tem esse poder transformador na vida do outro, né? Mas a gente pode ser ponte, né? A gente pode ser a ponte ali que vai possibilitar isso, através de levar um conhecimento, através de contribuir numa resolução de conflito, através de incentivar um desenvolvimento, um aperfeiçoamento profissional. Então, cuidar também da saúde mental, né, dessas pessoas, isso também é importante. Nós, como psicólogos, somos habilitados para isso. Então, tem várias possibilidades de atuação, né? São muitas intervenções que nós fazemos dentro do ambiente organizacional e sempre focado em pessoas, né? Então, a possibilidade de você se realizar é muito grande. Eu falo isso porque eu vivencio isso no meu dia a dia, né? Então, quando você fala diante de uma situação a qual você pretende alcançar ela, né? Então você está ali no início, você se formou, você já está formado há algum tempo e você não está conseguindo aí atingir o sucesso que você deseja, né? O sucesso é muito relativo, cada um tem a sua forma.
de entender sucesso, mas quando você está nesse processo e você ainda não se encontra nele, né? Você está frustrado porque você não consegue identificar ou porque você não sente que é valorizado na profissão que você se encontra hoje, é exatamente isso que o engajamento vai te proporcionar. Porque a partir do momento que você se engaja, você vai mudar a sua realidade, você muda a sua realidade atual. Então, quando a gente fala nesse processo de falar, né, a gente diz que não é permitido falar se você não for mudar, se você não tem a intenção de mudar a sua realidade atual. Porque a fala ela é um ato, então a partir do momento que você se identifica com isso, eu quero me tornar um psicólogo organizacional, você se compromete. E aí a gente tem vários conteúdos aí falando da nossa forma de atuação, das possibilidades que nós temos aí de ganhos, né? Então, você só é permitido falar nisso quando você tem a intenção de mudar a sua realidade, né? A realidade que você se encontra. E sempre perceber que, enquanto indivíduo, né, enquanto pessoa dotada aí de capacidade, de potencialidade, você sempre é o centro. E de você sempre vão irradiar possibilidades de transformação da sua realidade, né? Do processo à sua volta ali. Então, é importante ter a consciência do potencial que você tem. Então, o processo justamente de autoconhecimento é para você saber aonde se encontra o seu potencial. Aonde você é mais assertivo, onde você é mais efetivo, eficiente nesse processo, entende? Então, assim, quando você tem conhecimento dos seus pontos de melhoria e das suas potencialidades, você sabe exatamente aonde aplicar engajamento. E o engajamento ele tem que ser aplicado no processo onde existe maior potencialidade, né? Então, para iniciar, você precisa começar a fazer esse exercício de entender onde se encontra, o que você pode oferecer, o que você está disposto a entregar, né? Porque é realmente uma atuação que exige muita vontade, muita coragem, muita capacidade de entrega, né? Nós atuamos aqui com resultados, tanto vinculados a pessoas que, consequentemente, vão trazer esse resultado para a empresa, né? Então, é muito importante ter essa consciência. Só que a gente, aquela coisa assim, não tem como você fazer uma boa entrega, você ser um excelente profissional, se você não conhece quais são as suas melhorias, né, os seus pontos de melhoria, quais são as suas potencialidades, porque fica como se você tivesse com uma venda nos olhos, né? Então, assim, aquela coisa de profissionais que nós, enquanto psicólogos organizacionais, que atuamos aí com consultoria, a gente constantemente está em ambiente com diferentes tipos de pessoas. Então, quando você se depara com esse tipo de atuação, você sempre percebe pessoas que estão perdidas dentro do ambiente organizacional. Pessoas que não sabem quais são as suas potencialidades, pessoas que não sabem o que precisa melhorar, não tem essa tomada de consciência que o engajamento permite quando você passa a estudar ele. Então, e aí entra o nosso papel também de orientar na carreira daquela pessoa, né? Fazer uma orientação de carreira, de proporcionar um desenvolvimento. Então, percebe o quanto é rico a nossa atuação enquanto psicólogo organizacional. A psicologia organizacional nos possibilita isso, né? A consciência individual, então aqui a gente fala da pessoa, a gente fala de você, né, enquanto profissional que está aí nesse processo de mudança, e é sempre, gente, nós somos responsáveis por dar significado às coisas, né? Esse papel é nosso, de dar significado às coisas da nossa vida, seja no que se refere ao individual, seja no profissional. Nós temos essa responsabilidade, ela não é do outro. Então, geralmente a gente escuta a falta de engajamento dos profissionais é muito grande. A gente escuta constantemente a mesma coisa sempre, né? Eu não sou reconhecido, eu não consigo, eu não tenho a possibilidade de desenvolvimento, porque a empresa não faz isso, porque a empresa não faz aquilo. E eu sempre falo a mesma coisa.
qual é a sua responsabilidade nesse processo. Porque delegar o crescimento, a evolução de você enquanto profissional a um terceiro não faz muito sentido, né? Não é pensar em sucesso. Então, se eu tenho uma empresa que não me valoriza, se eu não tenho possibilidade de crescimento, o que é que eu faço para mudar isso? Quer dizer que se eu não tiver essa oportunidade, eu vou ficar estagnado ali? Eu não vou buscar fazer um aperfeiçoamento, eu não vou buscar me engajar nesse processo de desenvolvimento? Percebe? Então, jogar a responsabilidade para o outro e ficar ali na zona de conforto, porque o outro não me possibilita a capacidade de mudança, a possibilidade de mudança, é muito mais fácil, né? A gente tem pessoas que ficam assim pelo resto da vida. Então, o engajamento, quando você tem ele, e é por isso que nós temos esse pilar no nosso curso, na nossa metodologia de atuação, porque você precisa se engajar no seu processo de construção da sua carreira profissional, né? Eu não posso delegar essa responsabilidade a terceiros, nem na vida profissional e nem na vida pessoal, enfim, em nenhum aspecto, né? Eu preciso ter essa responsabilidade pela minha vida. E é claro que nós somos seres relacionais, sociais, e a gente depende sempre do outro para poder construir, né? Mas isso não significa que o depender do outro nessas situações sociais e relacionais, eu precise só depender do que ele faça por mim. Muito pelo contrário, eu me engajo no mundo, eu me engajo em desvelar esse processo de desenvolvimento, né? Então, é muito importante ter essa tomada de consciência, tá? Para que você não fique sempre colocando responsabilidade da sua evolução, do seu sucesso no outro. Eu não atingi tal coisa porque não me possibilitaram isso, porque nós somos completamente capazes de buscar a nossa evolução, o nosso desenvolvimento profissional. E ser psicólogo organizacional e atuar na consultoria é exatamente isso. É você exercendo, né, a autoliderança. Então, é exatamente esse o processo. Não é para todo mundo, também se trata, né, de empreender, também se trata de ser empreendedor. E realmente não é para todo mundo. Não é para todo mundo ter essa coragem de atuação, né? Então, assim, a gente convida aquelas pessoas que são corajosas mesmo e que querem ter sucesso, né? Que querem realmente causar uma transformação, né? Ser ponte desse processo de transformação na sua vida e também na vida de outras pessoas. Então, não é para todo mundo mesmo, não. Mas entrando aqui no o que eu trouxe para vocês, o que se deve cultivar e do que você deve se libertar enquanto profissional, enquanto psicólogo organizacional, que é o nosso foco, né? Mas como eu falei, serve para outros profissionais também. O processo de autenticidade. É muito importante que você seja autêntico, né? E que você se liberte do que as pessoas pensam de você. Por quê? Porque à medida que você se preocupa demais com como as pessoas pensam, o que elas pensam, por que elas estão pensando, você deixa de ser autêntico e você fica dentro de um padrão. E profissional nenhum padrão consegue resultados acima da média, né? Então, você precisa ser autêntico, você precisa pensar de forma própria, você precisa ter ideias próprias, você precisa buscar fazer a diferença de forma autêntica, né? Então, fazer mais do mesmo não funciona, porque já tem muita gente fazendo a mesma coisa, né? Então, você precisa ser a pessoa que é disruptiva, a pessoa que vai trazer algo que é diferente. E, todo mundo fala isso, mas que coisa de ficar buscando toda hora ser diferente, de ficar disruptivo e aquela coisa cansativa, mas é gasto de energia mesmo. Ser um bom profissional é gasto de energia, porque você se retroalimenta de outra forma, né? Então, assim, autenticidade. Cultive sempre esse processo de ser autêntico e se liberte do que geralmente as pessoas vão pensar, ou do que tem muito aí no mercado, porque do que tem muito você já não precisa fazer, porque já tem muito, né?
Tenha autocompaixão. Então, o que eu costumo ver muito de profissionais atuando aí durante todo esse tempo com psicologia organizacional, às vezes até falta com a gente mesmo, né? Mas a autocompaixão é de você se enxergar nesse processo, respeitar os seus limites, se respeitar enquanto pessoa que tem sim seus pontos de melhoria, mas que também tem suas potencialidades. Então é você ter autocompaixão, sabe? É você se olhar e você gostar de você. Porque se você não faz isso, se você não se cuida, se você não busca desenvolvimento para poder enfrentar essas questões, né, que vão aparecer muitas aí no decorrer da sua trajetória profissional, se você não tem autocompaixão, ninguém vai ter por você, né, assim, o seu olhar para você, ele é único. Então, assim, tenha esse processo, se liberte do perfeccionismo, né? É muito difícil, eu costumo dizer, falar sobre isso, porque eu sou extremamente perfeccionista, né? Eu sempre busco fazer tudo muito correto, tudo muito certinho, tudo com muita qualidade, tudo, sabe? Aquela coisa sistemática e metódica. Mas veio num exercício, e lembra que eu falei para vocês que o processo de autoconhecimento não é você ser um guru e você ter isso tudo resolvido, porque isso nunca vai acontecer. Mas é importante que você, a partir do momento, ter consciência das suas limitações. Quando você tem consciência do que te limita, você consegue ultrapassar esses limites. Então, o processo de autocompaixão, de se libertar de perfeccionismo, é muito isso. Eu tenho consciência disso, então eu busco trabalhar isso em mim constantemente, né? A flexibilidade, cultivar a flexibilidade. Então, nós conhecemos muitas pessoas, nos deparamos com pessoas que são difíceis, que são inflexíveis, né? Pessoas que costumam, frequentemente, você fala e aquilo você percebe que não fez, que não entrou, né? Que não fez sentido para a pessoa. Então, aquelas pessoas que têm uma opinião e elas ficam ali firmes naquele pensamento, mas a ideia de você defender um ponto de vista é diferente de você ficar ali e não absorver o que as pessoas te trazem, né? Então, a flexibilidade é quando você absorve um feedback, por exemplo, e você vai entender o que você pode tirar daquilo, né, absorver daquilo como positivo e o que você não vai utilizar. Então, ser uma pessoa flexível é quando você recebe as ideias. Quando você recebe as ideias e quando você processa essas ideias. Para você ver, porque de toda forma, seja uma intervenção negativa ou positiva, você vai absorver algo para você. Porque tentar entender o porquê que estão falando aquilo para você é uma forma já de ser flexível, né? Então, ser flexível, cultivar a flexibilidade e se libertar dessa monotonia e da impotência, sabe? Essa questão de ficar sempre na mesma coisa, ou aquela coisa assim de se sentir impotente porque não dá para mudar, não dá para mudar minha realidade atual, não dá para tomar uma decisão, eu tenho que ficar assim mesmo porque é difícil. Isso tudo é um pensamento inflexível. Então, se você se encontra hoje, né, formou em psicologia, ou pode ser que já esteja algum tempo formado, e tenha esse pensamento de que não dá para mudar, de que não dá para tomar um novo rumo, porque é assim mesmo, porque não é reconhecido, porque, enfim, você vai ficar nessa para sempre. A ideia é sempre o que você está fazendo para mudar a realidade em que você se encontra, né? Cultivar a gratidão, eu falo muito isso, gratidão todos os dias por aquilo que você vivenciou, mesmo que às vezes não foram coisas boas, mesmo que seu dia não foi bom, mas você pôde aprender alguma coisa naquele dia, mesmo com coisas que não foram tão boas assim, então seja grato por isso. Eu sempre costumo dizer que o universo, ele conspira. Então, quando você está muito negativo, você é uma pessoa ingrata, né, que você reclama de tudo, geralmente tudo na vida começa a dar errado. Pode parar e começar a ter esse processo de consciência à sua volta. Comece a ser uma pessoa que reclama de tudo, que tudo dá errado, que está sempre de mau humor, que está sempre reclamando de algo. Tudo vai conspirar, porque a sua energia está trazendo isso. Então, tudo conspira para que isso aconteça. Agora,
A diferença é, né, porque tem gente que fala, então eu tenho que estar sempre feliz, eu tenho que estar sempre sorrindo, eu tenho que estar sempre... Não, não é isso. A ideia é que você seja uma pessoa consciente do processo, que você cultive o que está acontecendo ali no decorrer da sua jornada. Então não é nem ficar cego diante das coisas que acontecem, também não é nem ficar extremamente estimulado que nada dá certo, que nada acontece. Mas é você ser grato. Aconteceu isso, ok, o que eu posso aprender com isso? Né? O que eu vou tirar aqui de aprendizado? Isso é cultivar a gratidão, né? E se libertar do sentimento de escassez e do medo do desconhecido. O que nos trava, né? O que trava a maioria de nós na tomada de decisão, numa transição de carreira, é justamente essa questão da escassez, esse medo de largar aquele pouco que já tem, que às vezes aquilo que você está buscando vai te dar um retorno extremamente significativo, mas você fica com aquela coisa da escassez, eu vou ficar aqui porque aqui tá seguro, porque aqui tá quentinho, porque aqui tá bom, tô ganhando aqui um valor que é seguro, e aí você não muda, aí você não dá o primeiro passo. Então, seja numa transição de carreira, seja na escolha, né, de se formar e de se tornar um psicólogo organizacional, e o medo do desconhecido. Sabe aquela coisa assim, eu não vou colocar meu pezinho aqui porque eu não conheço? E isso também, gente, é uma das piores coisas que você pode fazer na sua trajetória profissional. Porque é aquela sensação de sempre ficar esperando que alguém vai e faça alguma coisa para você, que alguém vai e te salve, aquela coisa como que, de falta de vontade mesmo, sabe? Eu fico ali esperando alguém vir me salvar. Então, se libertar desse sentimento de escassez, daquilo que está confortávelzinho, se você quer atingir, né? Também tem aquela coisa que tem gente que não quer. Mas se você quer atingir um outro nível na sua vida, se liberte disso e não tenha medo do desconhecido, né? Porque o desconhecido pode ser aquilo que vai te causar uma maior transformação. Intuição e fé. Então, seja uma pessoa, sim, que tem intuição, é muito importante. Eu costumo dizer que tudo que eu faço, eu uso muito a técnica, que é muito importante, mas eu sempre deixo a minha intuição junto. Por quê? A intuição, ela pode ser subjetiva, mas ela, quando você começa a trabalhar ela, você começa a perceber que ela faz toda a diferença nesse processo de tomada de decisão. Então, eu sempre utilizo junto com a técnica, porque a técnica é objetiva, isso eu falo de um teste psicológico ou de qualquer outra metodologia que eu possa utilizar. De forma objetiva, mas eu sempre vou colocar a intuição junto, porque as duas ali fazem um excelente trabalho, sabe? É você enquanto ser humano que é sensível, que entende, que compreende, que tem emoções e que consegue ter todo esse contato de essência, linkado ali com uma ferramenta, uma técnica que você pode estar utilizando para te ajudar a ser mais objetivo possível, perfeito? E a fé. A fé é muito importante, eu costumo dizer que o que me trouxe até aqui hoje é a minha fé, foi a minha fé, porque eu sou muito... A fé no sentido espiritualidade, tá? A gente sempre traz isso, não é questão de religião, mas a fé mesmo, de acreditar que tem um ser maior que eu, né? Que me possibilita tudo isso que eu vivencio hoje. Então, eu sempre tive muita fé e isso sempre me deu muita possibilidade de mudança, de conseguir compreender as coisas que acontecem comigo da forma mais positiva possível, né? E se libertar da necessidade de certezas, aquela coisa de querer ter certeza de tudo, não, eu só vou me tornar um psicólogo organizacional se eu tiver certeza de algo, né? Eu só vou atuar com consultoria se eu tiver certeza. Eu só vou, às vezes, fazer uma transição de carreira se eu tiver certeza. Você nunca vai ter certeza de nada, porque é tudo muito... Não tem como você prever futuro, não tem como você prever o que vai dar certo, porque depende de você, né? Depende muito da sua capacidade, do que você tem para entregar. Então, essa questão de querer ter certeza de tudo é muito ligado a uma certa, às vezes até covardia, sabe? De querer ter aquela certeza para poder tomar uma decisão, tá? Cultivar a criatividade, é muito importante que você tente ser uma pessoa criativa. Eu costumo dizer e entender através das várias ferramentas que nós temos que
uma pessoa, por exemplo, eu sou muito sistemática, muito metódica, muito processo, muito qualidade, é difícil para trabalhar, né, a criatividade nesse sentido. Por quê? Porque é tudo muito certo e a criatividade é algo solto, a criatividade é algo que você precisa estar ali solto para poder fazer, não é uma coisa muito minha, não. Mas é muito importante que você tenha criatividade, que se você não tenha, você passe a buscar formas de ser uma pessoa mais criativa, isso é até bom, isso traz fluidez, né, para sua atuação profissional. E se libertar de comparação. Então, quando você se compara com uma outra pessoa, com outro profissional, é ruim, porque ou você se frustra, ou você acha que você está muito bom. Se você acha que está muito bom, você não vai ver pontos de melhoria. Então, nunca se comparar com outras pessoas, né? Use pessoas profissionais aí como inspiração para você poder atingir aí o seu objetivo, mas nunca se comparar com eles. Cultive lazer e descanso. É muito importante que você consiga descansar, né? Para você atuar de forma consciente, de forma efetiva e eficiente, você precisa cultivar também lazer, não é só trabalho, trabalho, trabalho. Tem que ter lazer, tem que ter os seus momentos, seja com a família, seja com os amigos, a forma como você gosta, mas é importante que você tenha momentos de lazer, sim. Às vezes, vai ter momentos nessa atuação que você não vai ter um domingo, às vezes você vai ter que trabalhar no sábado, às vezes você vai ter que passar um pouco mais à noite, trabalho, mas assim, cultive quando você puder esses momentos de lazer, tá? E de descanso também é muito importante. Se liberte da exaustão. Então, a exaustão, ela causa muito problema de saúde mental, saúde física. Então, é muito importante estar atento a essa questão da exaustão, tá? Cultivar tarefas que são relevantes para você, tarefas que realmente importam e se libertar de suposições. Aquilo que eu acho, não. Se importe com tarefas que são relevantes para a sua atuação profissional. Gente, é isso, trazer um pouquinho para vocês o que é engajamento, né, dentro desse processo de tomada de consciência, da fala, da liberdade, pontos, né, características aí que você precisa cultivar e outras que você precisa se libertar. Esse foi aí o que eu trouxe, separei para trazer para vocês hoje. Como eu falei, ser psicólogo organizacional é ser uma pessoa engajada e querer mudar a sua realidade atual, né? Um beijo para vocês, desejo aí uma excelente semana